início para a faculdade, sem dúvida nenhuma, no momento eu agradeço ao honroso convite do professor Fernando Araújo e do desafio, a gente não pode nunca dizer que é só um convite do professor José Fernando Simão, é sempre um desafio, né, que nos lança em falar de temas um tanto polêmicos. Para aqueles que não sabem, eu sou psicanalista de formação. E desde ontem, né, várias vezes a psicanálise vem sendo citada muito citada aqui, e eu tenho uma informação para dizer, talvez uma decepção, né, que a gente costuma falar no Brasil que Freud explica, mas na verdade Freud não explica, Freud complica. E nós vimos aqui, né, essas questões trazidas, né, nas separações, né, todos os determinantes afetivos e as consequências afetivas que a gente tem, né, nas separações, as considerações que têm sido dadas a esses aspectos, inclusive, né, na palestra da professora Fabíola, da guarda compartilhada, né, achei interessante porque o conceito que está por trás é o conceito de parentalidade e que, curiosamente, tem a sua origem, não tão curiosamente, mas tem a sua origem justamente na psicanálise, na consideração da complementaridade das relações. Ou então a psicanálise parece que veio aí nos ajudar, ou ajudar o direito a considerar a complexidade das relações. Nós tínhamos um paradigma antes cartesiano que separava, né, pensamento, sentimento, razão, emoção, homem, mulher, desenvolvido, primitivo, e eram categorias estanques e que não se conversavam. E atualmente nós buscamos muito mais do que o paradigma da integração, em que nós temos o desafio que nos traz também muita ansiedade, uma boa dose de confusão e alguns debates que nós tivemos oportunidade aqui de sinalizar, para que possamos contemplar então a complexidade que é inerente ao ser humano. Curiosamente, a professora Cláudia lá fora falou assim: mas como, José, você vai falar de regime de bens? E é sempre um desafio, né, estar falando dos aspectos psicanalíticos dos regimes de bens, né? O IBDFAN, ele foi muito pioneiro, né, e muito corajoso em trazer o coração para o direito de família. E junto com isso também trouxe a interdisciplina, que atualmente a gente não pode mais dispensar, e também a psicanálise. Um convite para falar dos aspectos psicanalíticos dos regimes de bens, então é um convite corajoso, porque abre questionamentos para a intersecção entre categorias distintas de duas áreas do direito patrimonial e do direito existencial. Abre também questionamento entre formas mentais distintas, objetividade e subjetividade, e questionamentos que tocam o gênero masculino e feminino e que todos nós sabemos que elaboram o sentimento e o pensamento de formas distintas e, por consequência, também as questões econômicas e dos regimes de bens. O trânsito entre o bolso e mesmo a bolsa e o coração percorre caminhos muito complicados, muitas vezes pretensamente paralelos, e que o direito de família, ao meu ver, muitas vezes não consegue compreender, acompanhar e mesmo regulamentar de forma a fazer jus à complexidade que é contemplar a diferença ou as diferenças na igualdade dos direitos. E este é um ponto central que nós devemos repensar essa questão dos regimes de bens. A família está sempre escrita num tempo, num passado e num futuro. E ela comporta as diferenças entre gerações e traz em seus seios as questões essenciais e existenciais desse nosso ser humano. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Perguntas que o direito busca desde sempre enquadrar, às vezes, na restrita moldura legal e responder, na medida da evolução dos costumes,
das leis, da doutrina e da jurisprudência e de nossa capacidade em conhecer o que nos faz humanos. E esta é a contribuição que tem sido trazida pela interdisciplina e muitas vezes pela psicanálise. E, sem dúvida, é um diferencial humano o sentido que damos aos nossos afetos estruturando as famílias. E o desafio em pensar o significado psicológico dos regimes de bens, indubitavelmente implica em buscar harmonizar aspectos patrimoniais e existenciais, questões objetivas e subjetivas e questões que tocam muito mais a diferença entre os gêneros. Nós tivemos um longo caminho até o reconhecimento da família estruturada pelos vínculos, e os vínculos são formas de operacionalização do afeto. A família é uma estrutura composta por funções complementares por definição e que tem como núcleo originário a atração humana, a energia de ligação entre um casal, a afetiva, amorosa e que também se manifesta de forma sexual. Em nossa fragilidade e na nossa incompletude, nós somos seres sexuados, palavra que guarda sentido com seccionado, e dependentes uns dos outros para nossa sobrevivência e busca de realização em diversos níveis. Formamos casais, formamos famílias que atendem os nossos anseios existenciais, pavimentados desde sempre pela via do afeto e também pelas necessidades materiais. Então, cabe examinar um pouco o que é o afeto e a sua utilização no direito de família. Então, a família é essa estrutura cujos elementos se caracterizam por uma baixa velocidade mutativa. Ela evolui no tempo da sua constituição e também através dos tempos, sem perder a sua qualidade original, que é a diferença entre lugares e funções dos seus integrantes e a diferença entre as gerações. E é isso que marca a lei fundamental da família, que é o tabu do incesto, que ontem falamos.